Olá, gostaria de iniciar parabenizando os organizadores do evento e saudando a todos os congressistas que estão participando do Congresso Nós do Conhecimento. Meu nome é Cristina Eloy, sou docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus Cabedelo, no Brasil, e doutoranda em Divulgação da Ciência pela Universidade do Porto, em Portugal. O trabalho que vou apresentar hoje foi realizado em parceria com Henrique França, também docente da Universidade Estadual da Paraíba, no Brasil, e doutorando em Ciência da Informação pela Universidade de Coimbra, Portugal. Hoje iremos conversar sobre recifes de corais em realidade aumentada, uma experiência em comunicação da ciência. Comunicar a ciência de uma forma acessível e atrativa, com o objetivo de promover mudanças comportamentais significativas, é um dos desafios da comunidade científica. Especialmente em tempos de falsos especialistas nas redes digitais, informações contraditórias e, inclusive, excesso de informações nos vários meios de comunicação, como jamais visto. É cada vez mais necessário estabelecer contato direto e sensível entre ciência e sociedade em todas as áreas do conhecimento. Um campo de estudo que tem tido grande envolvimento de cientistas das diversas áreas do mundo é a pesquisa oceânica, e não é à toa, já que os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra, oferecendo serviços que são vitais para a manutenção da vida no planeta, como grande parte do oxigênio disponibilizado na atmosfera e até o equilíbrio climático. Além, é claro, de abrigar uma imensa biodiversidade. Isso nos leva à Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. A agenda aprovada em setembro de 2015 resulta de um trabalho conjunto de governos e cidadãos do mundo inteiro para criar um novo modelo global de desenvolvimento, com objetivos que incorporem as dimensões econômica, social e ambiental. E foi pensando também na proteção à vida marinha que a Agenda 2030 trouxe o objetivo de número 14, com o propósito de usar de uma forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos diversos. Além disso, em 2017, para ampliar a cooperação internacional, as Nações Unidas anunciaram a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Essa década começa no próximo ano, em 2021, e vai até 2030. Mas esse vasto oceano abriga inúmeros ecossistemas, e dentre estes temos os recifes de coral. Aparentemente pequenos em uma escala global, possuem uma importância gigante em termos de biodiversidade, sendo comparado de forma análoga ao ambiente marinho, como as florestas tropicais são para o ambiente terrestre, abrigando as mais diversas comunidades naturais do planeta. E embora os recifes de coral representem menos de 0,1% dos oceanos, parece muito pouco, né? São responsáveis por vários serviços ecossistêmicos, pois abrigam mais de 25% da biodiversidade marinha. Isso faz com que esses ecossistemas formem uma rede de relações ecológicas cruciais para a manutenção de seu equilíbrio. E, claro, obviamente, isso transborda para a manutenção do equilíbrio dos oceanos, já que esse ambiente já foram identificadas mais de 4.000 espécies de peixes que estão associadas exclusivamente aos ecossistemas de recife de coral, além de 800 espécies de corais construtores, que são organismos que ajudam na construção dos recifes, apesar de nem todos os recifes serem construídos exclusivamente por corais, mas os corais são os grandes responsáveis pela construção por exemplo, a Grande Barreira de Corais da Austrália, embora alguns recifes sejam construídos também por algas calcárias e por outros materiais. Mas esse ecossistema, pelo fato de ter sua construção e sua formação a criação de vários ambientes e hábitats naturais que vão sendo construídos ali pela formação mesmo biogênica, eles se tornam berçários de várias espécies, inclusive de espécies oceânicas que são muito importantes para a alimentação humana. Então, os recifes de coral são um ecossistema aparentemente pequeno, mas de uma importância gigante para o próprio equilíbrio do planeta. Também fornece inúmeros serviços de importância econômica, pois favorecem atividades como a pesca, o turismo, a prática de esportes, além de serem fontes, óbvio, de alimento, de produção de medicamentos e protegerem também a costa. Os recifes de coral estão em risco tanto por ameaças locais, como a sobrepesca, poluição, turismo desordenado, como por ameaças globais, que estão representadas pela acidificação dos oceanos
e as alterações climáticas, principalmente com o aumento da temperatura superficial do mar, que tem levado ao branqueamento em massa de recifes de coral em todo o globo. Então, a comunidade científica já alerta para a perda de mais de 60% dessa biodiversidade dos recifes de coral no mundo até 2030. Nesse contexto, esse trabalho teve como objetivo analisar uma experiência de comunicação da ciência a partir de uma exposição fotográfica sobre os recifes costeiros. Esses recifes costeiros são do nordeste do Brasil, no estado da Paraíba, e a experiência foi realizada em caráter experimental e inovador nessa região. As imagens que compõem a exposição foram feitas nessa região, que é uma região de recifes que ficam muito próximos à costa e por isso são de fácil acesso a visitantes. Esses recifes são constituídos de piscinas naturais que se formam com a maré baixa e os visitantes utilizam essa área para lazer e prática de esportes, mas principalmente para contemplação mesmo, mergulho de lazer. E a temperatura da água, que varia em torno de 27 a 28 graus, torna esse mergulho e esse banho nessa área muito agradável. Então é muito comum ver embarcações levando visitantes ao longo do ano, principalmente entre os meses de setembro e março, que é o período com menor ocorrência e incidência de chuvas, né? Também tem menos vento e uma maior visibilidade na água. Na exposição foram utilizadas 16 fotografias subaquáticas com representantes de corais. Nessa imagem podemos ver alguns corais, inclusive de um gênero que é um gênero endêmico do Brasil, que só existe mesmo em águas brasileiras, que é o gênero Mucismilia. Aqui temos dois representantes, Mucismilia ispida e Mucismilia hart. Alguns representantes também de zoantídeos, que são organismos parecidos com anêmonas, né, que tem um corpo parecido com uma anêmona, mas que são coloniais, formam baixas colônias que cobrem áreas imensas dos recifes e são muito comuns na região e trazem um colorido muito bonito ao ambiente. Além também de algumas espécimes de peixes, incluindo um peixe que se assemelha a uma serpente, né, que muitos dos visitantes ficaram curiosos porque achavam realmente que parecia uma cobra, mas se trata de um peixe. A exposição trouxe também representantes de moluscos, como a lesma do mar e o polvo, que está camuflado aqui nesse ambiente, além de um caranguejo pouco conhecido dos visitantes, que é o caranguejo palhaço, que traz as cores laranja, preto e branco e amarelo, que são as mesmas cores do peixe palhaço, já mais conhecido do público em geral. Então, as imagens que estiveram presentes na exposição foram acompanhadas por um material complementar em realidade aumentada que podia ser acessado via smartphone através de um aplicativo gratuito. Como essa exposição era voltada ao público escolar de nível secundário, a experiência aliando essas imagens das espécies marinhas com os vídeos vieram em uma linguagem acessível, né, com informações de caráter científico, onde foram utilizadas técnicas de animação, captação de imagens, sonoplastia e a produção textual reunidos todos dentro da realidade aumentada e que despertou bastante o interesse dos visitantes da exposição. A metodologia que utilizamos para analisar essa experiência em comunicação da ciência foi a observação direta, principalmente para analisar o interesse dos visitantes pelos recursos apresentados, e também foram aplicados questionários que tiveram o intuito de avaliar o impacto causado pela exposição entre os visitantes antes e depois da passagem pela amostra fotográfica. Então, os estudantes foram questionados sobre os organismos apresentados, principalmente para identificar se conheciam os espécimes apresentados antes de vê-los nas fotografias e nos vídeos da amostra, se tinham alguma familiaridade com aqueles organismos que foram apresentados ou não, e se ficaram surpresos com alguma informação que foi passada pela exposição. Os resultados
mostraram que o uso da linguagem visual e audiovisual teve grande aceitação, trouxe maior aproximação do público, né? Os visitantes que tinham vivência no próprio ecossistema não conheciam parte dos organismos que foram apresentados. Isso foi algo que chamou a nossa atenção. Parte, por exemplo, dos estudantes que foram entrevistados, 80% deles não conheciam os corais que foram apresentados, que são os corais da própria região. E em relação aos zoantídeos, a maioria mesmo dos visitantes, quase a totalidade deles, não conheciam os zoantídeos, apesar de serem organismos que são bastante abundantes e frequentes nesse ambiente. Após a exposição, algo que nos surpreendeu também foi que vimos como um resultado muito positivo, porque muitos ficaram surpresos com essas descobertas e passaram até a estabelecer um discurso que traz um pouco mais de cuidado com o ecossistema a partir dessa experiência imagética, né? Falando inclusive de que entendia a partir desse momento qual era a importância de conservar aquele ambiente, que ele era rico não apenas em peixes, que foram os organismos mais identificados, né, mais reconhecidos pelos visitantes, mas também outros organismos que eles não tinham se dado conta de que ali existiam. Né? O trabalho traz, portanto, como contributo uma proposta de aliança entre a ciência e as plataformas digitais, na sensibilização da sociedade para a valorização da ciência, e reforçando que o uso de algumas ferramentas digitais pode resultar em uma maior identificação do público, no nosso caso, os estudantes de nível secundário, com um tema abordado. Então, a era digital traz inúmeras possibilidades e recursos, e que é importante saber fazer uso delas e, principalmente, saber a que público se destina, porque foi muito gratificante ver que os estudantes despertaram interesse por uma exposição, não apenas pelas imagens, mas principalmente pelo conteúdo que essas imagens traziam, que para eles foi algo que chamou muita atenção e muito inovador. Ao fim de nossa apresentação, Recife de Coral em Realidade Aumentada, uma experiência em comunicação da ciência, agradecemos a sua atenção e desejamos um excelente evento para todos. Obrigada.